noite! Sejam todas bem-vindas ao terceiro dia de evento do primeiro webinário de estudos do Graça e Agrado. É uma grata satisfação para nós receber você mais um dia. Hoje o tema é muito interessante e eu acho que para mim em especial é um tema que eu tenho me debruçado há alguns anos. Apesar de ser muito eficiente em torná-lo prática, mas o tema da criação de filhos é um tema que me chama muita atenção. Não só por ser um tema realmente interessante, como pela necessidade que me vem na atual conjuntura com duas crianças pequenas, em um momento de formação e transformação tão grande do intelecto, das emoções, a segurança, né, que as crianças têm nos pais, enfim. Então o tema criação de filhos, para mim, não poderia faltar nesse primeiro evento do Graça e Agrado, porque quando a gente pensa em uma mulher piedosa, essa mulher ela transmite a piedade para os seus filhos. Então, como mães, a gente não se exime de ser crente. Ah, não, eu só preciso dar alimentação, eu só preciso dar estudo. Não, de maneira nenhuma. Nós, como cristãs e mães em Cristo, nós precisamos sempre lembrar que os nossos filhos são a nossa primeira plantação espiritual. É lá onde é no coraçãozinho deles que a gente vai dia após dia. Muitas vezes não estamos em condições emocionais, físicas, às vezes até mesmo espirituais. A gente pensa, se eu estou tão debilitada, como é que eu posso ensinar, como é que eu posso falar do evangelho para o meu filho? Mas é aí que a gente se engana. Mas eu não vou falar muito, porque eu vou deixar essa incumbência com a palestrante de hoje, que é a nossa querida irmã Fernanda Lima. A Fernanda vai falar sobre o coração da mãe piedosa, né? E criando filhos nesse mundo tão mal e tão caído e corrupto. Então é um desafio, né? Nós, como mães cristãs, como mães piedosas, criarmos nossos filhos de forma piedosa. Então, vou orar por você, Fernanda, para que Deus possa te abençoar e falar através de você, nos ensinando e nos exortando em verdades da palavra do Senhor. Vamos orar pela Fernanda. Senhor Deus, graças te damos, Pai, pela boa mão do Senhor, nos direcionando até aqui, nosso terceiro dia de evento online do Graça e Agrado. Muito obrigado, Senhor, porque cada bondade, cada boa atitude que nós temos não vem de nós, porque nós e nós mesmos somos maus, somos perversos, somos cruéis. E é somente pela ação do Teu Espírito Santo que somos convidadas, exortadas e ensinadas a sermos mães que transmitem o Evangelho ao coração dos nossos filhos. Mães que não só se preocupam com o básico, não só se preocupam com aquilo que é carnal, é desse mundo, mas mães que colocam em primeiro lugar o reino de Deus e a pregação deste reino, o ensino sobre este reino, sobre este Deus ao coração dos seus filhos. Nos ajuda, Senhor, a ensinar, a preparar esse terreno para que a boa semente do Evangelho, no devido tempo, germine, cresça e frutifique. Te pedimos pela nossa irmã Fernanda, que o Senhor possa colocar no coração dela aquelas verdades que o Senhor Deus deseja que ouçamos mais uma vez. Muito obrigada por cada irmã. Ajude, Senhor, cada irmã que está desejosa, que está talvez preocupada com a criação dos seus filhos e como os seus filhos podem alcançar a compreensão do Teu Evangelho, podem ouvir o Teu Evangelho, podem ser ensinados nas verdades do Senhor, através delas, como instrumentos do Senhor. Ajuda, Senhor, nossas irmãs, que o Senhor possa ser com cada uma, fortalecendo, animando e encorajando. Nós assim te damos graças por essas bênçãos, no nome santo do Teu Filho amado Jesus Cristo. Nós choramos. Amém. Muito bem, então, Fernanda,
A palavra está com você. Deus lhe abençoe, minha irmã. É uma satisfação estarmos aqui juntas para compartilharmos um pouco do nosso conhecimento. Não sou doutora no assunto, mas sou mãe, né, de 2 lindas meninas e gostaria de compartilhar um pouco da minha experiência e principalmente de onde eu venho tirando toda a instrumentalidade para o meu chamado de ser mãe. Hoje nós estamos com o tema O Coração da Mãe Piedosa, criando filhos em um mundo caído. E a maternidade, ao longo do tempo, ela vem sofrendo um processo de desvalorização, né? Aquela mãe que se predispõe a ficar em casa com seus filhos, ela perdeu completamente o seu valor, né? E a maternidade, ela tem recebido um peso para além do que esse ofício é. Mas eu posso dizer que foi o melhor trabalho que eu já tive na vida. Tem sido comparada a um fardo para as mulheres, e algumas mulheres, inclusive, estão perdendo a vontade de ser mãe. E com isso a gente também vem vendo cada vez mais lares falidos, muitas mulheres que se dispõem a ser mãe, contudo não compreendem o real chamado à maternidade. E nós vemos, né, publicamente nas redes sociais, e que lá está repleto de mães famosas, mães bem-sucedidas, mas são mães que levantam os seus altares na carreira, na academia, no mundo dos negócios. Ainda, né, que a carreira ela seja lícita e o trabalho em muitos lares, assim como o meu também, é necessário que a mulher trabalhe para auxiliar aos nossos maridos na questão financeira da casa, né? Por mais também que seja lícito e é importante cuidar do corpo, mas ainda assim nós podemos, de uma certa forma, né, com esse desejo exacerbado de exercer uma vida bem sucedida, uma vida linda e perfeita nas redes sociais, a gente acaba aqui trazendo deuses falsos para o nosso coração. A partir do momento em que eu passo a adorar a criação ou as coisas criadas, eu vou me distanciando cada vez mais do meu Criador. Eu vou me distanciando cada vez mais do propósito e do chamado a ser mãe. Claro, nós não vamos romantizar, né, o ofício de ser mãe. De fato, não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa para amadoras, mas é uma tarefa, sim, possível. E nós vamos encontrar todo o substrato, tudo que nós precisamos na Bíblia. A palavra de Deus nos oferece um padrão de uma mãe piedosa, né? Vale lembrar que lá nós não vamos encontrar um instrucional como uma receita de bolo, né? Tantas gramas disso, tantas gramas daquilo, determinado conteúdo em temperatura ambiente, forno de 180 graus, e de repente vai explodir, vai sair, aliás, explodir não, Deus me livre. De repente, daqui a 45 minutos, a mãe piedosa está pronta. Não. O que a Bíblia nos traz são experiências de mulheres reais, em seus dramas reais, que instruíram seus filhos na lei do Senhor e criaram filhos para a glória de Deus. O mundo está carente de mães tementes à palavra de Deus, de mães piedosas, de mães intercessoras. Nós precisamos despertar as Anas, as Joquebedes, as mulheres virtuosas de Provérbios 31, as Marias, Lóides e Eunices, tantos outros exemplos, e aqui eu não quero esgotar o assunto e nem também estou relatando, né, descrevendo todas as mães, porque eu quero incentivar, o nosso intuito com os estudos do Graça e Agrado é incentivar cada vez mais você a procurar, buscar na palavra do Senhor o padrão correto de ser mulher. Nós precisamos crer e entender que não fomos criadas, não fomos chamadas para reproduzir um padrão secular na criação dos nossos filhos. Nós fomos chamadas para exercer a maternidade segundo a palavra de Deus. É um chamado
não é um convite, não é uma sugestão. Então nós somos chamadas a ensinar e a aplicar o Evangelho na vida dos nossos filhos nos dias tristes e nos dias alegres. Somos chamadas a ministrar ao coração dos nossos filhos em todas as circunstâncias, fazendo de cada momento uma oportunidade de regarmos a boa semente que são os nossos filhos. Qual é o seu chamado? Nós bem sabemos, e hoje eu entendo, que nem todas as mulheres foram chamadas à maternidade, nem todas as mulheres foram chamadas ao casamento. E existe satisfação em ser solteira, porque a nossa satisfação está no Senhor. Existe satisfação também em não ser mãe, porque a nossa satisfação está em Cristo Jesus. Para aquelas que têm o chamado, que são chamadas a ser mãe, nós temos na palavra de Deus lá em Malaquias, né, o verdadeiro chamado, o verdadeiro propósito, e eu quero dividir um pouquinho aqui com vocês. Vou pegar aqui minha Bíblia, tá? Deixei aqui até prontinho aqui. Lá em Malaquias, capítulo 2, versículo 15, assim diz a palavra do Senhor. Foi o Senhor que nos fez um só, em corpo e espírito, e eles lhe pertencem, e por um só, porque ele desejava uma descendência consagrada. Portanto, tenham cuidado, ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Aqui no contexto ele está falando de casamento, mas interessante que ele fala do propósito do casamento. A versão que eu li agora é a versão NVI, né, a nova versão internacional. Mas na versão King James, ao invés dele falar porque ele desejava uma descendência consagrada, ele fala da semente piedosa. Então a gente já sabe que nós fomos, no contexto do versículo, né, de casamento, ele estava falando para que o casamento não fosse dissolvido tão facilmente assim pelo divórcio, mas lembrando, né, ali ao povo de Deus que o casamento ele deve ser um produto, um terreno do Espírito de Deus, cujo propósito é produzir uma semente piedosa, uma semente separada, uma semente escolhida, uma descendência para Deus. Para que sejamos a boa semente, né? Uma semente que, além de, no tempo certo, exalar o bom perfume, ter folhas verdejantes, né? Ser sombra para quem ali chegar, também possa produzir frutos no tempo certo. E eu lembro muito que é algo que me chama muita atenção, que vem muito ao coração, como árvores plantadas à beira do rio, né? Que dá fruto no tempo certo, que dá sombra no tempo certo, que não só acolhe, mas que também alimenta, né? Que nós sejamos as mães piedosas que estão produzindo frutos, né? Produzindo a semente piedosa para que no tempo certo ela dê frutos. E minhas irmãs, eu gostaria de me deter em 5 características, né, das que mais me chamaram a atenção. E cada característica lembrar aqui de uma das mulheres que nós falamos aqui no começo do vídeo. Não são só 5 características que tem lá na Bíblia. Vou impeli-las a procurarem outras e depois ir lá no Graça e Agrado e colocar lá quais outras mulheres, quais outras mães, quais outros exemplos de mães piedosas e quais características nós devemos nos deter nelas. Combinado assim? Então vamos lá. Primeira característica. Mães piedosas amam seus filhos com amor sacrificial. E tem 2 mulheres magníficas que foram citadas já, que é Joquebede e Maria, mãe de Jesus. Que inclusive elas colocaram as suas vidas em risco, né? Joquebede, tanto Joquebede como Maria, né, tinham
Faraó e Herodes ali na cola delas, para que todos os bebês do sexo masculino, né, fossem mortos, né? Ele estava ali tosando a boa semente, né? Tentando frustrar os planos de Deus, mas a gente sabe que os planos de Deus não são frustrados. Tentaram destruir a boa semente, mas essas duas mulheres amaram seus filhos em amor sacrificial e colocaram suas vidas em risco para que a vida deles viesse, porque elas sabiam que através da vida de seus filhos, da boa semente, Deus tinha um grandioso propósito para todos nós. Quando a gente fala de amor sacrificial, não é tão somente trabalharmos para dar aos nossos filhos, de repente, as oportunidades que nós não tivemos, o conforto que talvez nós não tivemos ou que tivemos e queremos perpetuar ali para os nossos filhos, mas se trata de colocá-los como prioridade, colocar as prioridades deles acima das nossas prioridades, né? O que a gente vê cada vez mais são mães que não entendem realmente as prioridades da maternidade e acabam destruindo os seus lares, gerando filhos sem limites, filhos sem uma direção espiritual, filhos distantes de Deus. Então, nós não podemos abandonar os nossos filhos à própria sorte. Nós precisamos educá-los, nós precisamos protegê-los, nós precisamos prepará-los para que no momento em que eles forem lançados como flecha, eles possam cumprir o propósito de Deus, não se desviando do caminho. E quem direciona a flecha é o arqueiro. Nós, mães, somos arqueiras. Nós, mães, devemos amar os nossos filhos em amor sacrificial, colocando-os como prioridade nas nossas vidas. Não no lugar de Deus, não no lugar de adoração, mas no lugar de prioridade, né? Priorizando esse tesouro que Deus nos confiou e que nos chamam de mães, né? Quais são os sacrifícios, então, que nós devemos fazer? Hoje em dia são bem mais tranquilos do que colocar a sua própria vida em risco, como foi com Joquebede e com Maria, né? Mas colocarmos, de repente, aquela série que a gente quer maratonar e que vai levar um tempão, e que esse tempo poderia ser muito mais produtivo se estivesse com os nossos filhos. De repente, se houver a possibilidade em um determinado tempo, haver uma redução na carga horária de trabalho, para que a gente possa dar conta das demandas dos nossos filhos, para poder orientá-los melhor. Enfim, né? Sabermos administrar o nosso tempo, colocando sempre a nossa semente piedosa como prioridade em nossas vidas, né? Muitas vezes nós queremos dar aos nossos filhos um status social, mas isso não garante felicidade dos nossos filhos, não garante satisfação no coração deles, muito pelo contrário. Quando nós nos dedicamos a ensiná-los, a protegê-los, a orientá-los, né, com instruções para a eternidade, eles encontram satisfação, porque a nossa satisfação e a satisfação deles também está em Cristo, né? Do que adianta a gente ganhar tanto dinheiro, a gente construir um patrimônio gigantesco e a gente perder os nossos filhos? Eu sou do meio da educação e eu vejo crianças repletas de presentes, mas pobres de presença. Eu percebo que o presente, ele parece que meio que um prêmio de consolação. Já que você não tem a mamãe, então é que eu vou te dar o PlayStation, não sei nem qual é que tá, 4, 10, não me recordo mais. Mas enfim, como se fosse uma barganha. No lugar da minha presença, eu te dou um presente. O melhor presente que você pode dar à mãe é a tua presença, é colocar o teu filho na presença do Senhor. As mães piedosas, elas oram por seus filhos e com os seus filhos, né? Um exemplo lindo de oração foi Ana. Meu Deus, que oração linda. Ana não só orou, ela derramou todas as suas amarguras e no tempo certo ela deu à luz a um filho e que
quando esse filho atingiu a idade do desmame, ele foi entregue no templo, né? Ela consagrou o seu filho ao Senhor, né? Hoje nós não precisamos, de fato, entregar nossos filhos no templo, mas nós precisamos confiar que o Senhor, em sua soberania e graça, vai conduzi-los. Tem um livro muito interessante que é Mães Intercessoras, que é do Reverendo Hernandes Dias Lopes. E tem um capítulo que me chamou muita atenção, que eu acho que é o capítulo 1, que fala, o título, né, já dá um baque na gente. Deus está procurando mães que encontrem tempo para orar pelos seus filhos, né? Ou seja, Deus está procurando mães que vão investir tempo para orar pelos seus filhos e para orar com os seus filhos. Um exemplo extra bíblico, né, mas muito importante, foi a mãe de Agostinho de Hipona. Ela orou pela conversão de Agostinho de Hipona durante 40 anos. Não foram 40 dias, não foram 40 meses, minha irmã. Foram 40 anos orando como uma mãe piedosa pela conversão de seus filhos. Imagina no tempo de 40 anos quanto de silêncio de Deus essa mulher não deve ter ouvido. Mas que ela entendeu que o silêncio de Deus nesse período de 40 anos foi pedagógico para ela. Porque assim como ela orava pelo Agostinho, para a conversão dela, ela também entendia que algumas coisas em sua vida iam sendo mudadas através desse encontro de intimidade com Deus, através da leitura da palavra e através também da oração. Nós devemos orar pelos nossos filhos como a Ana orou, com uma intensidade de alma, com humildade, com quebrantamento. As nossas orações, elas precisam ser cartas de amor e não uma lista de desejos. Eu quero que meu filho passe em medicina. Eu quero que meu filho seja um bem-sucedido. Eu quero que meu filho seja... Não é uma lista de desejos, não é uma lista de supermercado, não é uma lista de presentes. Né? Eu acho interessante que o breve catecismo, na pergunta 98, eu até anotei aqui, a mente da gente trai, mas aquilo que a gente escreve não, né? Tá ali registrado. Então, o breve catecismo, na pergunta 98, fala assim: o que é a oração? A oração é um santo oferecimento dos nossos desejos a Deus. Eu estou oferecendo, eu estou intercedendo a Deus, né, por coisas conforme a sua vontade, mas eu também tenho que me submeter à vontade do Senhor. Eu estou entregando a Deus, eu estou intercedendo, entregando a minha vontade, mas ao mesmo tempo eu também estou me submetendo à vontade de Deus, em nome de Cristo, com a confissão dos nossos pecados e um agradecimento e reconhecimento da sua misericórdia, né? Ou seja, Deus é misericordioso para fazer infinitamente mais do que aquilo que a gente pode pensar. A gente está entregando, a gente está consagrando os nossos filhos em oração ao Senhor, né? E, minha irmã, não por mais que seja um tanto quanto difícil, cada filho ele tem uma natureza diferente, mas não desista de orar pelo seu filho, não abra mão de vê-lo no altar do Senhor. Ore por eles e com eles, lembrando que os nossos filhos são heranças de Deus. Mães piedosas leem a Bíblia e ensinam a palavra de Deus. E nesse momento nos lembra muito Lloyd e Eunice, né? Que são a mãe, aliás, a avó Lloyd, e Eunice era a mãe de Timóteo. São duas viúvas, né? A mãe de Timóteo era casada com um gentio. A Bíblia não esclarece muito, né, a respeito da vida delas, mas o que ela esclarece é o suficiente
para nos colocá-las, né, como exemplos de mães piedosas, né, uma característica importante para uma mãe piedosa, mas ela mostra a boa semente, né? Timóteo, ele é um modelo de cristão, era com quem Paulo queria viajar. E olha, para você viajar, e naquele tempo eram viagens longas, então a gente tinha que escolher muito bem os parceiros de viagem, não era uma viagemzinha de avião, era uma viagem muitas vezes a pé, ou então em algum animal de montaria, em navios, e era uma viagem que demorava muito tempo, então tinha que ser uma companhia aprazível, né? Uma companhia gostosa, uma companhia que nos permitisse, né, sentir a presença do Senhor, de estar na presença do Senhor também. E o que a gente vê é que essas duas mulheres, elas se empenharam, né, de uma forma zelosa, de uma forma muito diligente na criação de Timóteo. Elas ensinaram a palavra do Senhor desde a infância de Timóteo. A gente vê que elas, com certeza, estudaram o que tem lá em Deuteronômio, capítulo 6, dos versículos 1 ao 9, né? Vale a pena, eu não vou ler aqui com vocês, é grandinho, então eu vou pedir para que vocês leiam, tá, meninas? Vai ser muito importante para quem é mãe, para quem deseja um dia ser mãe, né? Então elas se inspiraram muito nessa passagem bíblica e criaram Timóteo um servo fiel para a glória do Senhor Jesus. Lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, Paulo, ele faz uma referência a Lloyd e a Eunice, né? Ele fala da fé de Timóteo, que era uma fé genuína, não era uma fé fingida, era uma fé real. E que lá no capítulo 3 também, de 2 Timóteo, capítulo 3, os versos 14 e 15, né, ele fala que ele sabe que elas o ensinaram desde criança na lei do Senhor. E no mesmo capítulo, no versículo 16, ele fala por que é que nós temos que ler a Bíblia com os nossos filhos e ensiná-los na lei do Senhor. Vou pegar aqui um pouquinho a Bíblia. Eu estou lendo a versão King James, gosto muito dela, é uma versão geralmente utilizada para estudo, mas ela é bem importante, uma linguagem bem próxima da linguagem fiel, né? E olha o que é que Paulo nos fala, né? A dica de Paulo para nós, mães piedosas. Toda escritura é dada pela inspiração de Deus. É proveitosa para a doutrina, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Eu utilizei alguns livros, né? Me inspirei em algumas leituras, algumas delas são, não sei se acho que dá para pegar, Pais Fracos e Deus Forte. Um livro também que eu gosto bastante, sou apaixonada por ele, que fala muito nessa questão da maternidade, da paternidade, é A Idade da Oportunidade. Eu me surpreendi com esse livro também. De Eva a Esther, que foi um presentinho do Graça e Agrado, um presente maravilhoso, veio assim no tempo certo. E principalmente, minhas irmãs, principalmente, essa aqui, ó, a palavra de Deus. É nela em que nós devemos nos inspirar todos os dias, é nela que nós devemos buscar refúgio e força para sermos fortes e corajosas, não pelo nosso entendimento puro e simples, não pela força do nosso braço, mas porque Deus coloca a sua força em nós e nos chama de fortes. É porque Deus coloca em nós
a sua piedade, para que nós sejamos mães piedosas, né? E concluindo aqui a primeira parte, sem esgotar o assunto, nós concluímos que nós necessitamos cada vez mais de mães que tenham intimidade com Deus, que vivam na sua presença, que se derretam, que se derramem em oração diante dele, né? Nós precisamos de mães que não estejam no altar do trabalho, não estejam no altar da academia, ainda que todas essas coisas sejam lícitas, né? Mas que a gente encontre ali o ponto de equilíbrio que a palavra de Deus nos orienta, inclusive nos diz lá em Eclesiastes que há tempo para todas as coisas abaixo do sol, né? Debaixo desse sol aqui, nesse mundo aqui, nas coisas pequenas do cotidiano, nas coisas grandes também. Mas o mundo está precisando de mães que sempre encontramos no altar do Senhor. Aquelas mães que estão em oração, aquelas mães que ensinam seus filhos na lei do Senhor. Porque quando Jesus veio, ele não diz que revogou a lei, ele veio cumpri-la e trouxe entendimento da lei. E em nenhum momento ele disse, olha, a partir de mim a lei está extinta. Não, eu vim para cumpri-la e eu vim para ensinar que essa geração, o quanto é simples. Que sejamos um exemplo de satisfação em Cristo, de humildade, um exemplo de oração, um exemplo de compromisso com Deus, né? E que nossos filhos vejam que todos nós estamos aqui em busca de santificação, no caminho de santidade, buscando estar nos caminhos do Senhor, congregando em nossas igrejas, que estejamos servindo em nossas igrejas, porque tem lugar para todo mundo. E, gente, olha, nunca vi um lugar para ter tanto serviço como a igreja. Se você pensa que tem muita gente servindo, procura teu pastor. E pergunta, vai no ministério infantil, eu tenho certeza que tem um lugarzinho para você lá. Vai na superintendência da EBD, vai ter um lugar, minha irmã, que você vai poder servir e também ser exemplo para os seus filhos, para que um dia eles desejem, né, que eles sintam no coração deles arder o desejo de servir ao Senhor, porque um dia você serviu e um dia você diz para ele, filho, é muito bom estar no caminho do Senhor, é muito bom servir a esse Deus grandioso, esse Deus maravilhoso, esse Deus misericordioso, que inclusive me deu você para que eu pudesse ser agraciada com o chamado de mãe, né? A mãe piedosa, ela não luta com armas carnais. A sua força não está no seu entendimento, não está no seu braço. Ela usa estratégias espirituais para criar filhos nesse mundo caído. Muito bem. Que palavra abençoadora para os nossos corações. É um grande desafio. Depois do casamento, certamente é o maior desafio de uma mulher quando ela tem seus filhos, ela criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Então, muito obrigado, Fernanda, pela sua dedicação à temática. Muito obrigado por estudar previamente para repassar essas informações e nos relembrar de tantas coisas importantes, ensinar-nos tantas coisas importantes, cumprindo o nosso chamado, né? Nosso trabalho, lá em Tito, capítulo 2, né? Quando as mulheres mais experientes ensinem as mais jovens, né, a amarem seus maridos e cuidarem dos seus filhos. Então, a gente está obedecendo Tito 2, né, quando a gente faz isso, quando a gente se esforça para ajudar outras irmãs nossas em Cristo. Então, se você foi abençoada por essas verdades que a gente está conversando aqui, se você tem sido abençoada por essa semana de webinário, deixe o seu like nesse vídeo, né? Comente aqui no vídeo de que maneira você tem sido abençoada. E agora nós vamos ter aquela chance muito maravilhosa de podermos conversar umas com as outras, podermos dialogar sobre o que a gente ouviu nessa noite, né? Então a Fernanda vai estar
respondendo a dúvidas, né, tirando algumas dúvidas, ouvindo vocês também, né? A gente vai poder conversar sobre essa temática, vai ser muito proveitoso. Então, clica aqui no link no chat, que tá no chat, tá bom? Para que a gente possa ir para a roda de conversa, a gente poder conversar, poder dialogar com a Fernanda, que vai estar agora na roda de conversa, trocando em miúdos, né? Essa temática tão oportuna quanto a temática de criação de filhos. Então, minhas irmãs, Deus abençoe e até amanhã, se assim Deus nos permitir, com a palestra sobre a piedade com contentamento, que é a palestra ministrada pela Daniele Duarte. Mas vamos agora, né, para a nossa roda de conversa da palestra sobre o coração da Mãe Piedosa com a Fernanda Lima. Então, Deus abençoe a todas, uma excelente noite. Vamos lá para a nossa roda de conversa. Até mais. Tchau, tchau.